Fala pessoal, bom dia, tudo bem aí com vocês? Desculpe a cara de sono, mas são 6:30 da manhã. E a gente não usa maquiagem, então. E essa cara aí cansadinha que a gente entra aqui mesmo. Galera, sem delongas, sem muitas coisas a perder, decidi fazer essa live hoje, segunda-feira, rapidinho aqui de manhã, para trazer alguns conteúdos para vocês, tá? Para a gente retomar aí a nossa rotina, ou a nossa nova rotina, de acordo com o que está acontecendo no mundo. E a forma que eu tenho de ajudar vocês também é sempre através de lives, através de conteúdos. Então, que tipo de conteúdo que eu decidi trazer aqui hoje? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Peraí. Vou fazer uma perguntas e respostas aqui, tá? Mas que tipo de perguntas e respostas? Peguei algumas perguntas lá do CDZ, dos alunos que estão mandando lá no CDZ, tá? E aí eu vou trazer uma, duas, três perguntas aqui, sempre que der, sem horário fixo, pode ser de manhã, de tarde, de noite e tal. E fica um conteúdo aí para te ajudar, tá bom? Para que você possa continuar estudando no seu período de quarentena, que você possa continuar se preparando, porque é o que eu sempre digo, você não pode conter o vírus, você não tem a cura para o vírus, mas você pode investir na sua vida, você pode continuar se especializando, você pode continuar estudando para que quando tudo isso melhore, você consiga aí retomar a sua vida e a sua rotina e ser o melhor profissional. Beleza? Então, trouxe aqui algumas perguntas que eu achei de várias, né? Tem mais de 600 perguntas lá, eu acho. Algumas perguntas interessantes para compartilhar com vocês. Então, a primeira que eu trouxe foi a seguinte: após o julgamento da Jari, os recorrentes não deveriam ser notificados? Essa pergunta é muito legal porque tem muita gente que me pergunta isso. Paulo André, eu fiz o meu recurso para Jari. Fiz o recurso para Jari. Teve o julgamento. Eu não deveria ser notificado desse julgamento? Sim, deveria ser notificado. E você é notificado. Você que eu digo é o seu cliente, né? É notificado. Como assim? Nós temos, nomeadamente, duas notificações no processo de trânsito. A notificação de autuação, quando falo do processo de multa, e a notificação de penalidade. Então, as duas notificações aí, elas existem, têm que existir, ficam sempre lá. Notificação de autuação e de penalidade. Só que a notificação de penalidade, ela serve, por exemplo, para possibilitar que você faça o pagamento da sua multa com desconto e também que você faça o seu recurso de multa para Jari. E aí eu faço meu recurso de multa para Jari. Quando eu faço esse recurso de multa para Jari, quando eles julgam, eles têm que me falar, olha, foi julgado, foi deferido, foi indeferido, ou foi dado provimento, foi negado provimento. Não existe uma terceira nomenclatura para esse julgamento aí. Mas aí você vai ter que ter o quê? Uma notificação normal, sem nome que seja, mas é uma notificação dizendo que o seu recurso para Jari foi julgado e que ele foi deferido ou foi indeferido, foi dado provimento ou foi negado provimento, não interessa. E essa notificação ela é enviada para a casa do proprietário do veículo, sim. O que acontece? Acontece que geralmente os órgãos de trânsito, eles não enviam o julgamento. O julgamento, o que aconteceu efetivamente, eles não enviam, tá? Você só fica sabendo, olha, foi deferido, foi indeferido, você pode entrar com recurso para o CETRAN, ou você não tem mais nada para fazer, o que você quiser, etc. Tá? Então, eles enviam. Qual é o problema? Eles não enviam o julgamento. Paulo André, mas se eu não sei o julgamento, isso não é um cerceamento de defesa? Depende. Depende. Por que depende? Porque se você não tiver nenhum lugar onde seja possível você ver o julgamento, tem nenhum lugar para eu ver, eu não estou achando, Paulo André, não, fui lá e não me deram, pedi e não me entregaram. Aí você tem um cerceamento de defesa. Por quê? Porque você sabe o resultado, mas você não sabe o fundamento, como é que você vai recorrer? Não tem como. Absolutamente não tem como. Então, se eu vou lá, me dá aí o julgamento da Jari, não tem. Ah, então você registra aqui para mim que você não está me dando. Estou lá com o documento na mão. Cadê o julgamento da Jari? Ah, vai chegar daqui a 40 dias para você. Ah, mas o meu prazo para fazer o último recurso vai acabar antes.
me dá uma certidão aí de que só vai chegar em 30 dias, você está falando que vai chegar só em 40 dias. Está aqui. E pronto, eu tenho um documento agora para fazer um pedido de anulação judicial. Então eu quero que você fique ciente para um detalhe. A Jari, quando julga, ela vai mandar o julgamento para a casa do seu cliente? Não. Via de regra não vai. Isso deixa o processo nulo? Não. O que deixa o processo nulo é você não ter acesso ao julgamento, sob nenhuma circunstância. Tudo bem? Isso é importante por quê? Porque senão você pode entrar com uma ação judicial, por exemplo, alegando cerceamento de defesa, não sei o quê, e o órgão de trânsito fala, não, cara, tá aqui, ó, tá no portal, tá no nosso site, era só você entrar lá com o seu, com a CNH, botando lá a senhazinha que aparece lá para você, e pronto, você tinha acesso àquilo, tá bom? E se não quiserem dar essa certidão, aí eu vou gravar com o meu celular, aí eu vou tirar foto com o meu celular, eu vou chamar algum popular que estiver ali comigo para ser minha testemunha e pronto, porque eu estou produzindo uma prova para mim que eu vou fazer no judicial. Tem gente que bate boca, tem gente que fica estressado, você não vai me dar, eu vou chamar a polícia. Eu não preciso chamar a polícia, porque eu estou pensando simplesmente na fase probatória da minha ação judicial. Se eles não querem me dar uma certidão, não tem problema. A pergunta que tem que ficar na sua cabeça é, como é que você vai comprovar isso num processo? Eu vou comprovar com áudio, eu vou comprovar com uma gravação de vídeo, eu vou comprovar com testemunhas que estiverem ali e ponto. Vai lá, registrou, um abraço, até sai correndo logo, vai embora, para eles não mudarem de ideia. Né? Porque eles, não, achei aqui, não sei o que, não quero mais não. Entendeu? Então sempre faça a prova a seu favor. Outra pergunta aqui, a segunda pergunta que também achei interessante, nunca tinha visto me perguntarem isso, foi o seguinte, por que várias autoridades me notificam? Tem alguma nulidade nisso daí? Aí eu fui entender depois da pergunta. Qual a pergunta foi a seguinte, a pessoa estava sendo notificada pelo diretor do Detran, às vezes ela era notificada pelo diretor do DR, às vezes ela era notificada pelo secretário de trânsito do município. E aí ela ficou confusa, ela falou assim, Paulo André, por que eu estou sendo notificado por tanta gente? Tem alguma nulidade aqui? Porque toda hora é alguém diferente? E aí eu fui olhar a situação, e qual era a situação? A situação é que ela não tinha se ligado que eram várias infrações diferentes dentro de um processo, muitas vezes. Então, se eu tenho várias infrações diferentes por pessoas diferentes, por órgãos e entidades diferentes, claramente, cada um órgão autuador tem uma autoridade de trânsito diferente. Por isso que você vai ter várias pessoas assinando o ato para você, tá bom? Isso se dá porque o Sistema Nacional de Trânsito tem vários órgãos com competência de fiscalizar, de autuar, de multar também. Então, se cada um tem essa competência, cada um tem uma autoridade diferente, por isso que você vai ser notificado muitas vezes por várias pessoinhas diferentes também. Não tem nulidade em relação a isso. Simplesmente é importante você conhecer e destacar quais são os órgãos autuadores que nós temos no nosso país. Tá bom? E a última perguntinha aqui, até tirei foto aqui que ela era maior. É a seguinte, espera aí que eu vou virar aqui a tela. Pronto, vou ler para você, tá bom? Ao assistir a aula 6.1 lá do CDZ, processo de multa, quando falas que a autoridade de trânsito deve fazer a análise prévia do auto de infração, ao verificar que no AIT o código do agente referendador não existe na porta de transparência do órgão fiscalizador, este fato é suficiente para ensejar a anulação do AIT. Eu estava assistindo a aula 6.1 do CDZ, onde eu falo do processo de multa, e aí ele falou assim, você fala que a autoridade de trânsito deve fazer a análise prévia do AIT. A gente sabe que a autoridade de trânsito vai fazer essa análise prévia antes mesmo de enviar a notificação de autuação. Ao verificar que o AIT, o código do agente, a pessoa que fez lá o auto, assinou o auto, não existe na portaria de transparência, isso é suficiente para a anulação do AIT?
Vamos lá. Não sei se isso é suficiente para ensejar a nulidade do AIT, mas é suficiente desde que você chegue a uma conclusão, desde que você comprove que realmente aquele cidadão que assinou o auto de infração, ou ele não existe, ou o número dele está errado, ou ele não tem aquela competência para fazer a lavratura do auto de infração. Deu para entender? Vamos pensar o seguinte: Paulo André, fui lá, olhei, o número da matrícula da pessoa não existe. Não tem aquilo lá. Eu não sei de onde é que ela tirou aquilo lá. Inventaram, foi uma fraude, coisa assim. É nulo o auto de infração. Porque eu preciso ter um agente de trânsito competente para fazer o auto, para lavrar, para assinar aquele auto, assim como eu tenho que ter uma autoridade de trânsito competente para analisar aquele auto de infração. Entendeu? Então, são coisas diferentes aí que você tem que analisar. Se eu verifico que aquele agente que assinou o auto ele não existe, ou que ele errou o número da matrícula dele, ou ele é um agente, a matrícula dele está certa, mas ele é de outra, ele é um agente de faz uma outra função, ele não tem competência para fazer aquela fiscalização. Isso, existe muito isso, tá? Às vezes o órgão de trânsito fica em déficit, né? Ele pega pessoas que conhecem um pouquinho de trânsito ali e botam para a rua. Só que as competências, as atribuições do cargo daquela pessoa não tem de fiscalizar. Eu já vi isso acontecer. Não tem de fiscalizar. E aí a pessoa coloca lá a matrícula dela. Quando você vai olhar lá a matrícula dela, existe, mas espera aí, qual é o cargo dela? Ele é assessor jurídico, sei lá. Pô, ele é assessor jurídico? Tá. Mas então eu vou lá na lei do assessor jurídico e vou olhar as competências. Não tem competência. O assessor jurídico não tem competência para fazer a fiscalização de trânsito. Então, eu tenho um auto de infração, eu tenho um agente concursado ou comissionado ou qualquer coisa assim do órgão de trânsito, a matrícula dele está correta, mas ele não tem competência legal para fazer aquela fiscalização. Então, eu vou bater em cima desse fato aí. Olha aí que interessante. Então, essa questão eu passo muito lá no CDZ. Eu falo assim, não é simplesmente você olhar, às vezes, os campos obrigatórios, os facultativos. Não, às vezes você vai pegar, e está tudo certo, você vai pegar o agente de trânsito e fazer uma análise sobre a vida do agente de trânsito. Agente de trânsito ou aquela pessoa que está como agente de trânsito. Porque a administração pública, deixa eu falar uma coisa para vocês, ela tem muito disso, tá? Tem muita gambiarra que às vezes você não fica sabendo. Vamos fazer assim porque está sem dinheiro, vamos fazer assim porque está em cima da hora, porque tem que cumprir a determinação do CONTRAN e a gente não conseguiu cumprir dentro do prazo, e aí nós vamos ser responsabilizados. Tem que tomar cuidado com isso aí. Quando você pega um auto de infração para analisar, essa pergunta aqui é muito interessante. Você pega um auto de infração para analisar. Está tudo certinho, você não viu nulidade ali. Mas você chegou a analisar a vida do agente de trânsito? O cargo do agente, vou falar agente porque ele está fiscalizando. Você chegou a analisar a vida do agente de trânsito? Você viu se ele tem competência? Você viu se ele estava trabalhando naquele dia? Se estava no exercício das suas funções? Então, quando o meu aluno vai lá no site da transparência e fala bem assim, deixa eu ver esse camarada, eu não achei esse cara. Peraí, eu não achei esse cara. Que história é essa? Como é que você está autuando? Você faz um auto de infração que gerou aqui uma multa ou pode gerar uma suspensão, mas eu não estou achando você na transparência. E aí? E aí que essa é uma ótima argumentação para a gente tentar anular esse auto de infração. Porque eu obviamente preciso de um profissional ali habilitado para que ele faça a fiscalização, para que ele autue, para que ele gere um processo, que o auto de infração vai gerar um processo. Eu tenho certeza que se eu perguntar, você faz esse tipo de análise profunda, não em relação ao AIT, mas em relação a gente, a maioria vai falar não. Tá? Então, essa é uma pergunta muito importante, muito interessante para te ajudar também. Beleza, galera? Então eu trouxe essas 3 perguntas aí hoje, nessa live matinal. Tá bom? Vamos ver se ao longo do dia a gente volta e também a gente faz outras coisas.
bem como durante a semana eu vou tentar sempre estar vindo aqui de manhã, mais ou menos essa hora aí, tá? Sem avisar, porque eu não tenho como firmar o compromisso de horário com vocês, afinal de contas estamos em quarentena, né? E eu tô com meu filhinho aqui em casa também o dia inteiro, beleza? Então é muito do horário dele também, né? Vida de pai é uma maravilha. E como eu gosto muito de ficar com ele, também fica difícil quando ele está acordado eu fazer alguma outra coisa nessa hora. Por isso que eu faço muito de noite, de madrugada e de manhã. Tá bom? Como conseguimos as informações sobre o agente? Você tem o número da matrícula dele lá, você vai entrar no site você vai entrar na transparência, conforme meu aluno fez, ele não conseguiu achar o dele, você vai lá na administração pública e fala, eu quero informações a respeito desse agente de trânsito, desse funcionário público aqui, tá bom? Ninguém pode te negar essa informação, não. Tudo bem, galera? Então é isso, vamos continuar aí, vamos continuar nadando, como diria Dory, tá bom? Vamos continuar em frente, porque a nossa vida não vai parar e nós temos muito ainda a fazer nesta terra, muitas pessoas para abençoar, beleza? Forte abraço, uma boa semana para todos vocês. De nada, querido. Estaremos juntos aí, tá bom? Qualquer dúvida, me manda aí no direct que eu vou ajudando vocês também, sem nenhum problema. Grande abraço, fiquem com Deus e tenham um bom dia.